se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mistério da Gruta Azul. A vila de Pedra Branca sempre foi esquecida pelo tempo, encravada entre montanhas silenciosas e florestas densas, como se o mundo tivesse desistido dela. Porém, os mais velhos alertavam sobre um local que nunca deveria ser tocado, a Gruta Azul. Diziam que era bela como um sonho, mas abrigava algo que não dormia. Algo que esperava. Naquela manhã nublada, um menino chamado Caio desapareceu após ir nadar com amigos no rio próximo à gruta. Os outros voltaram apavorados, dizendo que a água havia engolido Caio. Seus gritos de desespero ecoavam como sussurros no fundo da caverna, e nenhum deles quis mais falar sobre aquilo. Os moradores, temendo que já conheciam por lenda, formaram uma busca rápida, mas só encontraram a roupa do garoto, dobrada na entrada da gruta. Nenhuma marca, nenhum rastro. Como se ele tivesse caminhado para dentro do abismo escuro, voluntariamente. Dona Dalva, a parteira da vila e guardiã das histórias antigas, disse que aquilo era o início. Toda geração teria um escolhido. E o que a água tomava, nunca devolvia. Mas essa era apenas a primeira parte do ritual. Na mesma noite, a vila foi tomada por um silêncio antinatural. Nem grilos, nem vento. As luzes piscavam como se algo passasse por cima delas, invisível, mas real. Algumas pessoas ouviram batidas abafadas vindas do chão, como tambores dentro da terra. A polícia foi chamada, mas nunca chegou. O rádio chiava estático quando se falava da Gruta Azul. O telefone fixo tocava sem parar durante a madrugada, e, ao atender, ouvia-se um gemido afogado, repetido inúmeras vezes. Isadora, irmã de Caio, começou a ter sonhos. Neles, via o irmão em pé dentro da gruta, com olhos azuis e pele translúcida, como se feito de água. Ele sorria, mas o sorriso era vazio, como de uma criatura que imita um rosto humano. A vila, apesar do medo, decidiu lacrar a entrada da gruta com pedras e cimento. Mas na manhã seguinte, a entrada estava limpa, como se nunca tivesse sido tocada. E no centro da caverna, havia um novo objeto, um espelho coberto por algas molhadas. Isadora foi atraída pelo espelho como se algo a chamasse. Ela jurava ouvir a voz do irmão sussurrando através do vidro, mesmo sem jamais ter ido até a gruta. Começou a desenhar formas aquáticas, símbolos desconhecidos, enquanto falava dormindo em um idioma que não era humano. Dona Dalva a procurou, oferecendo chá de raízes e proteção contra o chamado. Mas Isadora já estava longe. Seus olhos perdiam cor dia após dia, e a pele ficava fria ao toque. Começava a evitar a luz do dia, se escondendo em banheiras e poças como se a água fosse sua casa. Em uma noite sem lua, Isadora desapareceu. Encontraram apenas seu vestido na soleira da casa, molhado, com algas marinhas enredadas no tecido. O mesmo padrão de Caio. A vila começava a entender que a Gruta Azul não era apenas uma maldição, era um portal. Alguns jovens começaram a se aproximar da caverna por desafio, filmando para as redes. Mas as gravações sempre apresentavam falhas, borrões estranhos e sons de bolhas borbulhando ao fundo, mesmo sem água por perto. Um vídeo, em especial, mostrava olhos surgindo na escuridão, dezenas deles. Padre Marcelo tentou realizar uma bênção na entrada da gruta. Ao iniciar as orações, foi jogado contra as pedras com violência invisível. Sobreviveu, mas nunca mais falou. Fica olhando para o vazio, murmurando: o reflexo não é seu. A vila entrou em desespero. Famílias começaram a fugir, abandonando casas, plantações, tudo. Mas ao cruzar os limites da floresta, as estradas sempre voltavam ao mesmo ponto, a entrada da gruta. Como se o mundo tivesse se fechado. Dona Dalva então revelou o que nunca quis contar: a gruta nasceu quando um antigo povo selou uma criatura marinha dos sonhos lá dentro. Mas a prisão foi feita com espelhos, e o espelho absorve, mas também reflete. A criatura agora queria sair. O espelho aparecia em outras casas da vila, mesmo sem nunca ter sido levado da caverna. E toda vez que alguém olhava por muito tempo, via-se dentro da água, afundando lentamente, enquanto uma sombra nadava ao redor, esperando.
Após os desaparecimentos, um som passou a ser ouvido todas as madrugadas, um cântico subaquático, melancólico e arrastado. Os que escutavam diziam ser o choro de Caio e Isadora, mas com vozes modificadas, distorcidas pela água. Os moradores começaram a sonhar com o oceano, mesmo vivendo a centenas de quilômetros dele. Sonhavam com profundezas escuras, onde construções afundadas formavam uma cidade submersa. E no centro, um trono de corais com olhos abertos. Uma criança da vila, Mariana, apareceu com escamas nas costas. Seus pais, apavorados, a esconderam, mas ela passou a caminhar durante a noite, indo direto à beira da gruta, como se atendesse a um chamado hipnótico. Quando tentaram impedi-la, mordeu o próprio pai até sangrar. Na semana seguinte, começou a chover dentro das casas. As paredes transpiravam água salgada, e do ralo saíam pequenos caranguejos e vermes translúcidos. A vila parecia se afundar em um mar invisível, gota por gota. Mariana desapareceu na véspera da lua cheia. No lugar onde dormia, havia agora conchas azuis, e sua boneca boiava numa pequena poça onde não havia encanamento. A mãe perdeu a sanidade e se jogou da torre da igreja. Dona Dalva reuniu os últimos moradores e explicou que o selo havia quebrado. A criatura da Gruta Azul não precisava mais de corpos. Ela agora criava os seus. Estava nascendo novamente, através das crianças. Uma reunião foi marcada. Decidiram incendiar a gruta, destruir o espelho, selar com sal e preces. Mas quando chegaram, a gruta tinha crescido. Havia corredores onde antes era apenas pedra. A entrada já não era apenas uma boca escura, era um rosto. Do fundo da caverna, o som de uma risada aquática ecoou. E os mais sensíveis caíram de joelhos, segurando os ouvidos, como se tivessem sido golpeados por dentro da mente. Com tochas e símbolos antigos, os moradores entraram na gruta, guiados por Dona Dalva. Cada passo parecia afundar em água invisível, mesmo com o chão seco. O espelho agora estava no centro de uma câmara, rodeado por pilares com inscrições em línguas que só apareciam sob a luz do fogo. As imagens refletidas no espelho não correspondiam à realidade. Um por um, os que olhavam viam suas versões afogadas, olhando de volta. Alguns surtaram, gritando que estavam presos do outro lado. Um homem se enforcou ali mesmo, com a própria camiseta. Dona Dalva começou o ritual com sangue de um cordeiro e fragmentos de sal petrificado. Mas a criatura sentia. A gruta tremia, soltando gemidos, como se estivesse viva. Água começou a brotar das pedras, subindo pelas pernas dos presentes. Do espelho saiu uma mão. Não era humana. Tinha membranas e unhas longas como escamas afiadas. Tentou puxar uma mulher, mas foi impedida por Dalva, que entoava a última parte do ritual, o nome da entidade, que só podia ser pronunciado uma vez. Mas ela hesitou. A criatura aproveitou, agarrando Dalva e arrastando-a para o vidro. No reflexo, ela ainda gritava. Fora dele, restava apenas sua bengala. O espelho então rachou, uma fissura pequena, mas suficiente para a água real começar a jorrar. A gruta começou a desmoronar. Alguns escaparam. Outros não. O espelho foi soterrado, mas ninguém sabe se foi destruído. O que se sabe é que, naquela noite, o rio aumentou 3 vezes de volume, e todos os peixes estavam mortos, com olhos humanos. A vila foi abandonada oficialmente. Mapas foram alterados. Mas quem chega por acaso, ainda encontra o som da água pingando. E, às vezes, um sussurro vindo do fundo da terra. E quando a lua cheia se reflete em poças isoladas, o rosto de Caio ainda aparece. Sempre sorrindo. Anos depois, exploradores urbanos encontraram vestígios da vila. Um youtuber decidiu filmar ali para um especial de Halloween. Nunca voltou. Seu canal postou um último vídeo sozinho, com legendas invertidas e sons de respiração subaquática. Pessoas que assistiram o vídeo começaram a ter pesadelos com grutas e olhos abertos no fundo da banheira. Algumas desapareceram, deixando apenas água no chão e paredes com escamas grudadas. O caso foi considerado histeria coletiva.
Em fóruns obscuros da internet, há quem diga que a entidade da Gruta Azul não está mais presa. Ela viaja pelos reflexos, pelos espelhos e até pelas telas. Toda vez que você vê seu rosto em alguma superfície, ela vê você também. Os símbolos que Isadora desenhou foram decifrados. Falam de um mar interior, um plano submerso onde almas afogadas vivem como servos de uma rainha azul. E ela está colecionando rostos, para formar um exército de reflexos. As famílias que fugiram da vila sofrem. Sonham com água, com mãos puxando do colchão. Há crianças que nascem com olhos opacos, que não choram, apenas bocejam como se estivessem debaixo d'água. Os médicos não explicam. Agora, um novo espelho surgiu no centro de uma praça em Brasília. Artistas chamam de escultura interativa. Mas quem se aproxima jura ouvir bolhas. E ver crianças sorrindo de dentro do vidro, segurando conchas e chamando por alguém. O ciclo nunca terminou. A Gruta Azul foi só o começo. A água lembra. O reflexo também. E em algum momento, todos terão que olhar. E quando olharem, algo do outro lado vai olhar de volta. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode